a igreja. Senhor Deus e Pai bendito, louvado seja teu nome para todos sempre. Hoje o Senhor pedimos a Ti, ó Deus, que durante esses dias, quando aqui estamos reunidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, o Senhor nos pastoreie o coração. Também peço a Ti, ó Deus, que use, ó Pai, Teu servo, da maneira como o Senhor já o pastoreou para nos pastorear. Faça o nosso coração calar e acolher a Tua palavra com mansidão. E também, ó Deus, usa como instrumento do Senhor. Assim oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, quero saudar os irmãos e as irmãs em nome daquele que era e que é e que há de vir. É uma honra estar aqui em Boa Vista para servi-los com a palavra de Deus. Eu agradeço muito aos irmãos da organização pelo convite. Para mim é um prazer poder estar servindo-os com as Escrituras. Tenho sido tão bem tratado aqui, tão gostoso estar com vocês. Tenho lá na minha igreja ovelhas que vieram aqui da cidade e eles falaram as melhores coisas. Amanhã eu conto mais sobre o que eles me falaram. Não deixe de procurar tal coisa. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Mas para mim é uma alegria e eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Semear, lá de Brasília, Distrito Federal. Se um dia você estiver conosco lá em Brasília, por favor, visite-nos, cultue com a gente. Fala, estava lá em Boa Vista, estava por lá, a maravilha. Vai ser uma alegria para a gente cultuar juntos. E para mim é um deleite estar nessa parte do país que eu nunca tinha tido o privilégio de visitar. Eu achava que já tinha ido para o norte do Brasil. Paraopebas. Vocês vão falar assim, lá para o Rio. Tendo ali assim, lá embaixo, né? Porque isso sim é norte. E é uma alegria para mim poder servi-los. Os filhos do reino e o império das trevas. Que tema bom. Achei o máximo esse tema. Obrigado pela água. Muito impressionante para pensarmos sobre como nós podemos lutar contra as trevas. Como que nós, os filhos do Senhor, os filhos do reino da luz, podemos participar de um mundo tão complexo e como vencer. E é uma alegria rever o pastor Márcio, encontrá-lo mais uma vez, ansioso por ouvi-lo, meu irmão. Pastor Dario está, creio que a caminho, nessa hora deve estar voando. Chega aí mais tarde, amanhã vamos ter a alegria de ouvi-lo também. Nas minhas 3 falas, eu vou me valer do primeiro livro dos reis. Nós vamos para Histórias do rei Salomão e eu gostaria de te pedir para abrir no capítulo 3. Primeiro livro dos reis, capítulo 3. Vamos nessa primeira fala, a de hoje, 1 Reis 3, de 1 a 15. Crianças, vocês conseguem achar mais rápido que os adultos? Eu acho que conseguem. Normalmente os adultos se enrolam um pouco. Eles acham Mateus, Salmos, essas coisas. Eles são fera. Ajudem os adultos aí, crianças, por favor. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Hoje nós vamos ver que os filhos do reino no império das trevas precisam de sabedoria da palavra de Deus e humildade, tá? Mas eu peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Escritura. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Talvez a sua seja um pouquinho diferente, não tem problema. A sua casa e a casa do Senhor e a muralha, a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me.
Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Até aqui a palavra de Deus. Ora comigo. Senhor, nós somos gratos por ter registrado esses eventos tão impressionantes da vida de Salomão. Nós pedimos que ao considerarmos o que se passou lá em Gibeon e essa noite de sonho, o Senhor nos abençoe e nos instrua no nome de Jesus. Amém. Gênio da lâmpada. Quem nunca sonhou em encontrar uma lâmpada, dá aquela esfregada na lâmpada e aparece um gênio. O que o gênio diz para você? Você tem direito a 3 desejos. O setup clássico, o cenário é esse. Você esfrega lá aquela lâmpada que você encontrou num mercado ou uma caverna, alguma coisa assim. Já gênio. Às vezes esse gênio, ele é meio ameaçador. Ele assusta um pouco. Às vezes ele é mais brincalhão, mais bonachão. Às vezes ele é meio trapaceiro. Às vezes ele é meio vigarista mesmo. Eu sempre fico com medo e eu sempre imagino assim, o que eu pediria, né, com 3 pedidos? Eu tenho certeza que eu ia gastar um com bobagem. Aí o gênio fala, desejo número 1, e plim, faz aparecer o meu irmão. Eu falo, não é assim. Foi o pedido. Gastou e assim vai. Crianças, o que vocês iam pedir para o gênio, hein? Uma máquina de Coca-Cola em casa. Uma casa da Barbie. Um skate. Uma viagem muito legal. Um filhote de capivara para você criar. Alguma coisa assim. Ou você ia pedir, por exemplo, para haver uma pane nos sistemas mundiais de cartão de crédito e todas as dívidas serem apagadas. Seria um pedido legal, não seria, crianças? Tem alguém na sua casa que ia ficar bem feliz se isso aí acontecesse. Mas o gênio diz para você, você tem 3 desejos. E nós, brasileiros, vocês sabem, a gente tenta dar um jeito de burlar a regra. Imediatamente o brasileiro já começa a buscar achar brecha na história dos 3 desejos. Por isso que o gênio, quando aparece, já... Não, é justo que a gente falar, né? A gente é assim. Parece declaração do imposto de renda, né? Todo mês de abril ali, você fica ali tentando fazer aparecer um realzinho ou outro. Dependendo do gênio já escolado, ele sabe que não é fácil lidar com você. Então ele já te diz algumas regras, não pode pedir imortalidade, não pode... São perigosos. Porque às vezes os desejos se voltam contra a gente. Se você já viu filmes e leu as histórias, você sabe disso. Eu fui perguntar por aí para a inteligência do Twitter, não era artificial. A inteligência do Twitter. Formas de burlar as regras do gênio. E rapaz, o povo é criativo. Por exemplo, um rapaz me disse assim, usaria um desejo para desejar que o gênio tivesse uma amnésia súbita todas as vezes que me concedesse um desejo. Porque daí ele não lembrava, né? Mas pode funcionar ao contrário também, não pode? Porque e se ele esquecer que já fez e achar que já fez os 3 e assim por diante? Outro sugeriu assim, eu pediria para o gênio multiplicar lâmpadas e eu encontrar uma lâmpada mágica por dia. Eu acho que é uma subcategoria daquele outro, não sei se cola. O outro falou assim, eu ia pedir para usar o 3º desejo para voltar no tempo
ao momento em que eu estava com os pedidos zerados ainda. Vocês acham que funciona essa? Talvez, mas e se desfizer o pedido que você fez? Porque voltou no tempo. Aí você pediu um negócio lá, o filhote de capivara, e pronto, a filhote sobe. Realmente, não sei. Outro falou assim: eu pediria para todas as regras existentes acerca de gênios e lâmpadas serem abolidas. O que é um problema. Porque, não sei se você sabe, o gênio é um escravo da lâmpada. Não existe, tá, gente? Estou falando da história. Na história, ele é um escravo. Então, se abolir a regra, meu amigo, você nunca mais vai ver o tal do gênio. Ele vai desaparecer. Outro falou assim: eu tentaria o seguinte golpe. Já admitiu que é um golpe. Eu ia falar assim no primeiro desejo: eu quero que você, meu querido gênio, seja liberto da sua prisão. Mas olha só que falcatrua, porque não é de bom coração. Qual que é a ideia? Vou ganhar o coração do gênio. Que nem alguns rapazes tentando ganhar o coração da cremosa e vêm cheios de artimanhas e coisas assim. Um outro teve uma ideia meio louca. Eu jogo para cima e vocês decidem se funciona. Ele disse: eu pediria para que o próprio valor dos números fosse modificado na estrutura da matemática, de forma que o que é 1 valesse 3, e assim 3 pedidos virariam 9. Cara, tem coisa que você não deve mexer. Não mexa com a matemática básica do universo que o Senhor criou, por favor. Mas aí tem a minha favorita. Eu pediria para o gênio duplicar o meu corpo. E aí o meu clone, com o seu primeiro pedido, pediria mais um clone, até termos aí centenas de clones, para fazer os muitos pedidos. Aí eu, com o meu segundo pedido, eliminaria os clones e ficaria com tudo resolvido. Cara, é tão complicado que talvez funcione. É claro que nas redes sociais, obviamente, logo apareceu um crente para dizer: eu pediria para Jesus voltar e todos os meus problemas se acabariam. É verdade, né? A gente esquece disso. Claro, é uma discussão um tanto inócua, mas por que essas brincadeiras movem o nosso coração? Por que você ficou aqui imaginando com o que você ia gastar? Ia ser com dinheiro para resolver suas dívidas? Talvez fosse um problema de cotovelo que você tem para resolver, seríssimo. Tem algo fazendo doer que está uma loucura esse cotovelo, e você precisava resolver isso. Talvez fosse uma questão de saúde de alguém amado, ou um problema nacional. Quero crer que vocês são bem de vocês mesmos. Talvez fosse um desejo ligado àquele seu time ruim, que você não vê ganhar um título há muitos anos. Alguns dos nossos pedidos são secretos, não são? Alguns deles são inconfessáveis. Alguns deles movem questões muito vergonhosas da nossa história. Talvez o que você quisesse era: Senhor, apaga aquela memória de mim. Tem uns dias aí na minha história, Senhor, que seriam tão bons se eles sumissem. Alguns a gente só tem coragem de dizer para o Senhor mesmo. Sabe o que vai acontecer na sua história hoje? O Senhor, que não tem nada de vigarista ou caprichoso, vai chegar para um homem e falar: peço o que você quiser. E isso vai revelar o coração dele. E ao examinarmos a história desse pedido, nós vamos ver como o mundo anda. E vamos considerar juntos o que é preciso para enfrentarmos o império das trevas. Hoje nós veremos que para a vida no império das trevas, a vida no reino, nós precisamos de sabedoria e humildade vindos da parte de Deus. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira parte que eu quero que você considere comigo é que, muitas vezes, servos do Senhor têm vidas um tanto dúbias. Isso é um pouco estranho, mas isso é verdadeiro. Volta comigo para o início do nosso texto. Olha de novo o verso 1. Peço desculpa aí pela tosse. Estou vindo do deserto de Brasília e chegar nessa umidade aqui está sensacional. Deu uma virada geral. Vamos lá. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso.
Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Nós estamos aqui no início do reinado do grande Salomão. Se você olhar o que vem nos capítulos anteriores, você vai ver que ele quase perdeu o reinado. Quando Davi, seu pai, estava para morrer, um dos seus irmãos mais sagaz quase conseguiu dar um golpe de estado e ficar com o reinado para ele. Felizmente, sua mãe interviu, Davi meio que acordou para a vida, mas principalmente o Senhor fez com que o trono, conforme prometido, fosse para as mãos de Salomão. Mas Salomão ainda não é aquele homem impressionante com o qual você está acostumado a pensar. Ele é um cara meio alheio, um homem que está aí tentando dar os seus primeiros passos. Logo depois de assumir o reinado, ele começou a se sair bem, ele deu uma limpada no terreno, ele retirou as ervas daninhas que ameaçavam o jardim do Senhor. Se você olhar, você vai ver que Adonias e Joabe, seu irmão e um outro homem do reino, morreram. Abiatar, que era outra ameaça, foi banido. E Simei, ainda outra ameaça, foi limitado a Jerusalém. Botaram uma tornozeleira eletrônica nele, não podia sair de Jerusalém. Será que o mal foi extirpado com eliminarmos esses rivais ao reino? Ou será que talvez o mal cresça perigosamente bem pertinho da gente? Pertinho demais para ser confortável. Então o texto começa nos contando algumas ações de Salomão. E é tão interessante ver que o rei começa de forma um tanto dúbia. Tão dúbia que comentaristas excelentes não conseguem concordar entre si sobre se foi certo ou errado isso aqui que acontece logo no início, o casamento com a filha de Faraó. O texto nos conta sobre um ato político matrimonial de Salomão. Ele se casa com uma das princesas do Egito e a leva para morar em Jerusalém. Isso foi antes dele construir o seu palácio, antes das muralhas, antes do templo de Salomão, a casa de Yahvé. Depois Salomão faria da cidade de Davi algo esplendoroso. Tá, mas e essa história dessa esposa dele? Ele podia ter se casado com uma mulher pagã? Você acha? Ele está violando a lei do Senhor? Dale Davis, um comentarista muito bom, pergunta: isso é o quê? É um sinal do prestígio internacional do reino de Israel e de Salomão? Ou é o início da sua infidelidade a Deus? Talvez as duas coisas. Não temos aqui da parte da Escritura nenhuma declaração sobre a fé dessa mulher especificamente. Se ela havia confiado nos deuses de Israel, ou no Deus de Israel, e deixado os falsos deuses do Egito, como Ruth havia feito anos antes. Talvez tenha vindo a conhecer o Deus verdadeiro, a gente não sabe, mas mais provavelmente, se você conhece um pouco do resto da história dele, mais provavelmente é uma dessas mulheres estrangeiras que acabou por perverter o coração do rei. No mínimo, um grande risco. Egito, não? Por que estamos indo ao Egito buscar casar com a realeza do Egito? Salomão às vezes faz umas coisas estranhas. E o texto nos diz que o povo estava adorando nos lugares altos, pois ainda não havia templo. Como assim, gente? O que são esses lugares altos? Esses eram antigos locais de templos pagãos de adoração dos cananeus. Os povos que habitavam na terra prometida, antes de serem retirados, eles tinham seus locais de adoração. Seus templos a Baal, a Astarote, a isso ou aquilo. E depois que eles saíram, aqueles lugares começaram a ser usados pelos israelitas para adorar o Senhor. Vejam, não é que eles vão aqui adorando falsos deuses. Teoricamente para adorar o Senhor. Mas desse jeito. Em Deuteronômio 12, o Senhor havia ordenado que o povo dele não devia usar esses lugares. Esses lugares deveriam todos ter sido destruídos. Por quê? Porque haveria maior possibilidade de confusão, de sincretismo, de usar as formas e ideias pagãs misturadas com a verdadeira adoração ao Senhor. O Senhor diz como Ele quer ser adorado. A Bíblia é cristalina sobre isso. Ainda não havia templo, e o povo estava se valendo dos lugares altos. E o que parece ter acontecido é isso, que o povo de Deus simplesmente começou a se valer dessas capelinhas, por assim dizer, para adorar ao Senhor. O que, claro, é bem perigoso. E o texto nos fala então que Salomão foi adorar ao Senhor num desses altos, o maior deles, num lugar chamado Gibeon, e ele levou 1000 holocaustos.
Gente, 1000 sacrifícios. Imagina o gasto, imagina a logística, imagina a devoção. E veja que o texto ele é complexo por causa disso. Porque Salomão está adorando ao Senhor, mas de um jeito que o Senhor não mandou. O texto diz que ele ama o Senhor, não disse? Você viu isso no texto? Salomão amava o Senhor e o Senhor amava Salomão, mas ainda assim tem algo estranho acontecendo. O coração dele parece ser sincero ao Senhor, porém a adoração é de forma vista. Perceba que o texto traz uma visão muito positiva dele. Ele ama a Deus, Deus aparece graciosamente a ele num sonho, lhe faz uma oferta maravilhosa. Obviamente, isso aponta não para a nossa fidelidade, mas para a graça do Senhor, que apesar de nós, apesar de não estarmos 100% no caminho que deveríamos, e quem de nós está, recebemos constantemente boas dádivas das mãos fiéis do nosso Deus. Foi em sonho que Deus apareceu para Jacó também, não foi? Quando Jacó estava fazendo o quê? Fugindo, depois de ter aprontado para cima do seu próprio irmão. Esse é o nosso Deus. Ele nos alcança onde estamos, mesmo nos nossos erros. Salomão, então, amava o Senhor, mas também fazia isso. Aliás, dizem os comentaristas bíblicos que esse é o único personagem bíblico que se diz explicitamente isso, que ele amava o Senhor dessa forma. E sabe, queridos, eu acho que a gente, olhando honestamente, podemos perceber que a nossa vida é muito assim também. Se formos honestos, cada um de nós poderia dizer sobre nós mesmos: eu amo ao Senhor, mas não tem nadinha na sua vida que precise dar uma ajustada? Eu imagino que tenha. O Senhor quer ser adorado de forma correta, o Senhor aparece para ele com uma baita oferta, e essa adoração que Salomão faz é uma evidência do amor, não uma exceção a ele, embora precise ser corrigido. Inclusive, se você notar, o texto termina dizendo, já nos adiantando um pouquinho, que depois disso tudo o que acontece? Ele não volta mais. Ele pôs perante a arca da aliança do Senhor e em Jerusalém ele começa a adorar. Em nenhum momento o texto diz que ele voltou mais a Gibeon. Depois disso tudo ele acordou e viu: preciso fazer a sério, preciso construir o templo, preciso servir ao Senhor da forma que o Senhor deseja ser servido. No fundo, amados, é a maravilhosa verdade de que mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel. De que Deus deseja estar livre para nos proteger, nos amar e nos corrigir conforme os seus desejos. Sempre é pelo auxílio dele, sempre é pelo caminho que ele provê, sempre é como ele faz. O ministério público do rei Salomão, ele é dúbio no seu início. Ele não é perfeito. Claro, isso deveria fazer você pensar num outro rei que veio bastante tempo depois. Um rei que veio, também um filho de Davi, em cujo reinado não houve dubiedade alguma, houve? Quando Jesus Cristo, o filho de Davi, anda pela terra por regiões parecidas com essa, ele não dá nenhum passo em falso, ele não hesita de forma errada, ele nunca fez algo mais ou menos torto, mas as intenções eram puras. Ele nunca peca de forma alguma. O Senhor Jesus foi maravilhosamente melhor e superior até ao grande Salomão. Nunca, enquanto criança, vocês crianças, nunca quando jovem adulto, tantos jovens adultos aqui, ou homem feito, o Senhor nunca andou com motivos mistos, nunca mentiu, nunca assassinou, nunca adulterou, nem no seu coração. Quem de nós pode dizer o mesmo? Pelo que ele é. Esse é o grande rei Salomão? Quase perdeu o reinado, meio torto aí, sem saber o que fazer, ainda adorar nos lugares altos. Isso é muito importante, irmãos, porque nós precisamos entender que o reino de Deus avança por meio de heróis quebrados. Todos nós, servos do Senhor, filhos do reino, somos quebrados e caídos e ainda estamos no processo de sermos refeitos à imagem de Cristo. Cada um de vocês cristão está passando por um processo chamado santificação, que basicamente significa que Deus está fazendo você ficar parecido com Jesus. Santificação é só isso. Deus está fazendo você ficar parecido com Jesus Cristo. Mas você ainda não parece tanto assim não, tá? Nenhum de nós parece tanto assim.
Você acha que o Senhor só vai ter utilidade no reino para você lá no final da sua vida, quando você estiver bem parecidão? Porque eu encontro pessoas que falam assim: pastor, eu não estou pronto para servir no reino ainda, eu sou recém-convertido, eu ainda tenho que mudar muita coisa aqui no meu pensamento. Tem mesmo que mudar. Mas o Senhor é poderoso para te usar de várias formas já. Eu encontro pessoas, e talvez alguns de vocês aqui sejam isso, que dizem coisas como: pastor, eu gostaria de servir ao reino, mas eu fiz cada coisa, pastor. Quando eu andei longe do Senhor antes de ser chamado, ou num tempo de desvio, eu fiz cada coisa, pastor, que se eu te contar, você não vai querer que eu volte aqui na igreja. Você acha que o Senhor não sabe? E você acha que o Senhor Deus não é capaz de te usar no serviço do reino dele, apesar de você? Apesar dos seus caminhos, apesar da dubiedade dos seus passos? Queridos, se nós formos esperar que vocês estejam perfeitos para botar vocês para trabalhar, nem a gente devia estar trabalhando. Nenhum de nós da igreja, nenhum de nós presbíteros, diáconos, ninguém. O que nós precisamos é, quando percebemos, como Salomão, que algo na nossa vida precisa ser endireitado, a gente vai e mexe nisso. Depois de receber sabedoria de Deus, ele se dá conta que adorar nos lugares altos não é correto. Talvez tenha tido acesso à lei do Senhor, a gente não tem esses detalhes, e viu que não devia fazer isso. Começa a se mover na direção de fazer as negociações para trazer o material, para construir o templo, e nunca mais vai adorar em Gibeon. O reino avança assim, irmãos, com a gente, com pessoas caídas, vasos quebrados, como diria Paulo, para que fique óbvio que a glória é do Senhor. Lembra de Paulo falando aos Coríntios? Como ele fala para eles: olha na vocação de vocês. Deus não escolheu muitos sábios, não. É meio ofensivo, né, Paulo falar um negócio desse? Ele olha para a gente e fala assim: né? Não tinha muito sábio, não tinha muita gente assim importante na cidade. Mas isso traz um alento maravilhoso aos nossos corações, porque nos mostra que sim, gente como eu e você, gente que precisa ter coisas ainda resolvidas na vida, gente que precisa acertar certos ponteiros, gente que nem sabe de certas áreas da vida que precisam ser resolvidas. A palavra ainda vai mostrar que nós temos utilidade no reino. Você tem utilidade no reino. O Senhor quer te usar como sal e luz desse mundo de trevas. Vamos? Do jeito que estamos, crescendo sempre, sendo limpos e purificados para a glória do Senhor. Seja você pastor, seja você pai, seja você mãe, eu quero que você entenda algo hoje. Não, nenhum de nós é rei Salomão. Nenhum de nós governa sobre uma grande nação. Alguns de vocês são líderes de uma igreja local, são presbíteros e pastores, ótimo. Outros de vocês são líderes de uma casa, pais e mães. Mas e eu, pastor, que não sou líder de coisa nenhuma, como é que fica? Seja quem for você, o Senhor colocou um pedacinho do reino de Deus sob teu cuidado. Nem que seja só teu corpo, tua cama, tua casa. Nem que seja só as suas horas do dia e o que você faz com elas. Nem que seja honrar ao Senhor com o corpo que Ele lhe deu, com a mente que Ele te deu, com o tempo, com o dinheiro, com todos os recursos. Cada um de nós, como Salomão, foi colocado como encarregado de cuidar do reino, em diferentes amplitudes. Você tem sido fiel no pouco? Você tem cuidado do reino para a glória do Senhor? Do pedacinho que te cabe? É por isso que a gente ensina vocês, crianças. Eu sei que às vezes as crianças ressentem um pouco umas coisas como arrumar a cama, cuidar das roupas, arrumar o armário, não deixar os livros bagunçados, os brinquedos. Sabe por que nós pais fazemos isso, crianças? Nós estamos ensinando vocês a cuidar de um pedacinho do reino de Deus que cabe a vocês para a glória dele. Coisas nas mãos de vocês. Agora são só uns livros e uns brinquedos e sua cama. Um dia vai ser mais. Um dia vai ser um trabalho, ou um estudo, ou uma família. E você tem que aprender agora a cuidar desse reino. Vamos? Então, pastor, ok, eu topo, mas o que a gente precisa para isso?
Que bom que você perguntou, porque o que a gente precisa é o nosso segundo ponto. Precisamos de humildade e da sabedoria que vem da palavra de Deus. Vamos ver como a história continua? Volta aí para o verso 5. Finalzinho, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reinos por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos e os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e era sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete aos seus oficiais. Lá em Gibeon, naquela noite, depois de 1000 holocaustos, Salomão, o Senhor aparece para ele e lhe faz uma oferta maravilhosa. O Senhor o chama a conversar com ele. O Senhor gosta de ouvir o seu povo, ele gosta que nós falemos com ele. O Senhor não é relutante em ouvir oração. Ele não é um rei ocupado que precisa abrir espaço na sua agenda, ele gosta. Salomão ouve a oferta. Peça o que quer que você queira. Não são 3 desejos, é um só. Mas é um sem pegadinha. E um que vai funcionar, seja o que for que acontecer. E a resposta de Salomão é tão boa. O seu pedido ele é embasado na humilde sabedoria de quem percebe-se pequeno. Salomão começa, você notou, falando: Senhor, eu sei que o Senhor tem sido bom para comigo. O Senhor usou de benevolência, é uma palavra original que diz respeito a um amor pactual, fidelidade pactual. O Senhor vem cuidando de mim, o Senhor cuidou do meu pai Davi. O Senhor cuidou de mim. E ele fala, Davi, você notou aí o que ele fala sobre Davi? Interessante, não? Usaste o verso 6, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração. Como é que é? Salomão fala para Deus assim, meu pai Davi que andou nos seus caminhos, que andou em justiça, em retidão. Será que Salomão não sabe da história de Davi com sua mãe? O que vocês acham? Será que Salomão está enganado aqui? Não. É isso mesmo que vocês leram. Davi andou com o Senhor, inclusive é o que o Senhor diz lá na frente, você notou mais para frente que o Senhor vem e confirma essa opinião, verso 14. Se andares nos meus caminhos, mandamentos e estatutos, como andou Davi teu pai? Ué, mas Davi caiu em grave pecado, não? Mais de uma vez, não? Perfeito, irmãos. Andar com o Senhor não significa ser perfeito e nunca pecar, isso não vai acontecer. João insiste nisso na sua epístola, não insiste? Que se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. O que é andar com o Senhor? Segui-lo e quando errarmos nos arrependermos e voltarmos ao caminho. Que foi o que Davi fez. A Bíblia pode dizer de Davi, como pode dizer de todos vocês que creem e que pecam, que vocês andam no caminho do Senhor, se vocês retornam, crendo na provisão do sangue de Jesus Cristo, retorna, volta ao seu rumo.
Salomão sabe que ele não seria rei se não fosse o Senhor agindo, é o que ele diz aqui. Tu me fizeste rei. O caminho estava perdido. Adonias seria o rei de Israel se o Senhor não tivesse intervido. E ele sabe disso. Salomão reconhece o amor de Deus para com seu pai, para consigo. Ele retorna, dizem alguns estudiosos aqui, ao mencionar que o povo é grande demais para contar. Isso lembra o quê? Lembra Abraão, não lembra? O linguajar do que Deus falou para Abraão sobre a descendência, que não ia dar nem para contar. Salomão está reconhecendo, é isso, é um povo que não dá para contar. O Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido. Salomão começa a sua resposta que tudo que ele é foi porque Deus fez ele ser, que foi tudo bondade da parte do Senhor, sua benevolência para conosco. E ele tem que responder, né? Um pedido desses revela o coração, não revela? Como o Dale Davis diz, uma oferta dessas é tanto um carinho como um teste. Vai revelar o coração do que importa. O que você responderia para o Senhor? Fala a verdade para si mesmo. Eu pediria, Senhor, para te amar mais. Você pediria isso, é? Que orgulho de você, crente. Não foi essa a primeira coisa que veio à sua mente? Foi a terceira? Veja, Salomão não está sendo maroto aqui, tá? Falando algo como, se eu pedir algo que vai deixar Deus bem feliz e orgulhoso, quem sabe ele me dá umas outras coisinhas mais, né? Finge de piedoso e me dou bem. Tem muita gente que faz isso. Finge piedade para se dar bem na vida. Não é isso que está acontecendo. O Senhor vê o coração. Mais uma vez, Salomão sabe que tudo veio da mão dele. E ele olha para aquele povo numeroso, povo difícil. E ele fala, vai dar um trabalho cuidar dessa turma. Vai ser difícil pastorear esse pessoal. Eu não passo de uma criança. Veja, não é que ele é literalmente uma criança que nem na história do mundo. A gente teve às vezes um príncipe regente que assume o trono com 8 anos de idade. Isso aconteceu já. Não era o caso. É um jeito de falar de alguém que se reconhece pequeno. É alguém que sabe que é inadequado. E ele fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a discernir o certo e o errado. O bem e o mal. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria. Irmãos, esse tipo de humildade é essencial para enfrentarmos as trevas no reino de Deus. Essa humildade de saber que tudo que você tem te foi dado. Tua mente privilegiada, teus anos de estudo e diplomas, teus recursos financeiros, tua capacidade de falar em público, a sua facilidade de fazer conexões, a sua facilidade de liderar, seja o que for que você tem, que é útil ao reino. Foi Ele que deu. Você reconhece isso? E você reconhece que se não for Ele te guiando, você não vai usar direito? Você vai meter os pés pelas mãos? Humildade é se saber inadequado. Isso é chave na liderança do reino. É uma das razões pelas quais Paulo alerta para que a gente não escolha presbíteros muito novos na fé, porque é um risco que eles saiam desse caminho da humildade. Um diácono, um pastor tem que ser alguém que já andou por aí e já viu que só na força do Senhor dá para acontecer o serviço. Só na força do Senhor. Você tem humildade para pedir ao Senhor sabedoria para cuidar do seu pedacinho do reino? Quantas igrejas, quantas famílias foram arruinadas por líderes imaturos que se recusam a crescer? Líderes verdes que se recusam a amadurecer. Quantos pedacinhos do reino padecem pela nossa incapacidade em sermos humildes e recorrermos à sabedoria divina para a nossa orientação, para as nossas decisões. Veja, a sabedoria que Deus dá a Salomão é uma de fazê-lo entender a vida e aplicar a lei à vida. Entenda, isso tem que ficar muito claro para você. Deus não está prometendo para Salomão que todas as vezes que Salomão precisar decidir alguma coisa, Deus vai aparecer para ele, dizer algo para ele, ou lhe dar um sonho, ou alguma coisa assim. Deus não está prometendo isso. A sabedoria que Deus está prometendo a ele é o entendimento da lei que Deus já tinha dado. Se você pegar depois um livro chamado Provérbios, de Salomão,
Você vai ver quantas e quantas vezes ele fala sobre os preceitos, os estatutos, a lei, a palavra, coisas assim. O tempo todo aparecem porque é de lá que Salomão tira o seu entendimento para a vida. E eu te pergunto, você que tem esse mesmo livro que Salomão tinha, na verdade você tem bem mais do que ele tinha. E você tem o Espírito para te iluminar no entendimento. Você tem pedido sabedoria ao Senhor para cuidar do pedacinho do reino que está sob teu controle? É por Espírito e palavra que o Senhor vai fazê-lo. Você, por exemplo, que é pastor de uma igreja, presbítero, você está num ponto da vida em que você acha que pastorear tiro de letra. De fato, os primeiros anos do ministério foram difíceis, mas agora, meu amigo, está fácil. E você não lê mais a Bíblia com o afinco que você lia, e você não busca aprender mais do Senhor em bons livros, em bons cursos, porque meio que, ministério é comigo mesmo. Você está nesse ponto? E você, pai, você que é chamado para liderar um lar, para a glória de Deus, o cabeça de um lar, você percebe o tamanho da tarefa? Ou você acha, não, ser pai é moleza, ser marido é tranquilo, sou ótimo nisso. Você é ótimo nisso, é? Eu não vou perguntar para ela, fique tranquilo. Mas você devia ter a humildade de falar, eu preciso, Senhor, da tua sabedoria diariamente para isso. E você tem pedido ao Senhor pelos seus líderes para que eles sejam sábios? Veja, os pastores de vocês precisam de sabedoria. Eu vou contar para vocês uma coisa que talvez eles não digam diretamente. Vocês são muito difíceis. Sim, vocês são difíceis de cuidar. Às vezes a gente vai fazer um carinho na ovelha, toma mordida. A gente fala para vocês irem para uma direção, você fala, obrigado pastor, mas eu vou para outra. Da vida, a gente vê, vocês já estão lá pendurados no penhasco. Às vezes vocês vão comer coisa do caminho aí, se alimentar de coisa que faz mal. Vocês são difíceis, tá? Você tem pedido ao Senhor para que dê esse tipo de sabedoria a quem governa a tua vida? Teus pastores que responderão diante de Deus pela tua alma. Você tem clamado a eles por isso? Ore pelos seus pastores, pelos seus presbíteros. Crianças, eu sei que às vezes o papai e a mamãe, eles não acertam todas, a gente sabe. A gente sabe. Eu sou papai também. Mas é uma boa oração para você fazer, sabia, crianças? Senhor, dá sabedoria para o papai para ele cuidar bem de mim. Para a mamãe cuidar bem de mim, para eles cuidarem bem da nossa casa. É difícil, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Essa humildade e sabedoria são importantes para o reino vencer as trevas. Ele pede sabedoria para cuidar do povo. Ele é como um novo Adão. Não é interessante que Adão tenha tentado comer e tomar o que não podia, o conhecimento do bem e do mal? E o que agora Salomão pede? Discernimento entre o bem e o mal. E ele vai receber. Ele vai receber o que Adão tentou tomar. E é tão belo o pedido dele. Um comentarista que eu gosto muito, chamado Philip Ryken, diz assim: a maioria das pessoas se agarra à vida com tanta força que daria qualquer coisa para garantir que o dia da sua morte jamais viesse. Mas Salomão não pediu a Deus uma vida longa. A maioria das pessoas teria pedido mais dinheiro e já teria feito planos de o que fazer com o dinheiro. Mas Salomão não pediu riquezas a Deus. A maioria das pessoas iria querer acertar as contas com aqueles que lhe haviam feito algum mal. Mas Salomão não queria se vingar dos seus inimigos. Provavelmente a gente pediria uma das três, não era? Vida longa, dinheiro no bolso, até o negócio do ano novo, né? Saúde para dar e vender. Ou então, você tem uma lista de inimigos? Eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda têm arquirrivais. Tem? Teve uma época que tinha, né? Negócio de duelo no parque, e meu arqui-inimigo está vindo ali, estou vendo ele chegando. Mas eu acho que você tem uma lista negra de pessoas que te ofenderam, que te maltrataram. Você não larga esse caderninho, né? O que você pediria ao Senhor? Salomão quer, diante da sua pequenez e da enormidade da tarefa, ele simplesmente quer servir bem para a glória do Senhor. Seu pedido de sabedoria é altruísta. Sim, é claro que é bom para ele também ser sábio. Mas ele não quer ser sábio porque ele quer ser o melhorzão. Veja, o objetivo dele não é: Senhor, faz-me sábio para que as multidões cheguem e me adorem.
Senhor, faz-me sábio para que eu seja famoso. Não é isso. Senhor, faz-me sábio para eu servir bem. Isso é tão importante, queridos. Nós não somos o rei Salomão, mas Tiago nos diz que nós podemos pedir por sabedoria também, não diz? Deus nos dá livremente. Você e o seu pedacinho do reino, peça sabedoria ao Senhor. Visite a sua palavra para ser encharcado da sabedoria do Senhor, da sua lei. Peça isso a Ele. E principalmente se aproxime de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que nele, em Cristo, estão escondidos, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Conhecer a Cristo, amá-lo, servi-lo, segui-lo, é o caminho do bom procedimento, é o caminho da sabedoria. E se você é de Cristo e você tem um novo coração, você tem o Espírito, você tem tudo o que precisa para segui-lo e ser sábio em segui-lo. O Senhor se agrada do pedido, o Senhor fica feliz com o pedido de Salomão e fala: gostei, vou te dar. Não vai ter ninguém no mundo sábio que nem você, nem antes nem depois. Claro, estamos excluindo aqui o Deus homem Jesus Cristo. Entre os meros humanos não haveria ninguém. E o Senhor fala: e além disso, eu vou te dar riquezas, glória, o fim dos seus inimigos, e se você me servir bem, uma vida longa. Lutante e caprichoso e vigarista, que trapaceia o seu povo. O Senhor Deus é pródigo em oferecer, Ele dá livremente. Ele vai lhe dar riquezas e glória incomparável. Ele vai servir dessa forma. Salomão volta então a Jerusalém, acorda, vê o que é no sonho, aquilo mexe totalmente com a sua vida, volta a Jerusalém, como falei, adora de novo, só que agora lá, diante da Arca da Aliança. Agora sim. Faz um banquete aos seus, a sua sabedoria já está se derramando em bondade para os outros. Essa ideia é bela do sábio servindo aos seus com comida. A gente tem algo assim no Novo Testamento também, não tem? O homem mais sábio que nos serve um banquete. Eu acho que eu lembro de algo assim. Queridos, isso é tão belo. Salomão ainda é pequeno. Ele tem muito que aprender. Seus erros são às vezes abertos, no mínimo tem muita dubiedade. Precisamos de alguém que seja ainda melhor do que Salomão para nos salvar. Alguém que o Pai tenha plena satisfação e que não tenha uma vírgula de sombra na sua história. E claro, você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Jesus, quando veio ao mundo, andou também em sabedoria. E curiosamente a sua vida foi bem curta, não foi? O plano do Senhor era esse, que a sua obediência levasse-o a uma morte em poucos anos. Ele veio para cuidar de nós, ele veio como profeta anunciando a verdade, nos dando de sua sabedoria. Ele veio como um rei, melhor do que Salomão, para nos proteger do mal e nos guiar. Mas ele também era um sacerdote que precisava ser oferecido. Ele era oferta e sacrifício, e o ofertante. Você acha que Salomão se arrependeu dessa escolha? Sabe quando você vai na Renner e compra uma brusinha e depois fica assim: poxa, não ficou tão boa assim, comprei no impulso, não ficou legal. Você acha que Salomão se arrependeu? Basta ver Provérbios, basta ver Eclesiastes e você vai vê-lo falando sobre sabedoria como a coisa mais importante do mundo e o temor do Senhor como o princípio disso tudo. E você, servo do Senhor, filho do reino, você percebe que para enfrentar o império das trevas você tem que ser humilde, reconhecendo que tudo que você tem veio das mãos dele. E que sem a sabedoria dele nada podemos fazer? Você reconhece isso? Você vai buscar crescer em sabedoria? Se o gênio viesse, pediríamos várias coisas, não pediríamos? Se a tal do gênio existisse, pediríamos várias coisas altruístas. Eu sei disso, eu sei que você não ia gastar tudo com chocolate, você ia pedir o fim da fome no mundo, coisas assim. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer para encerrarmos. O que é que um gênio da lâmpada poderia te oferecer que seria melhor do que Deus te oferece em Jesus Cristo no Evangelho? O quê? O quê? O que que um gênio poderia te oferecer que seria melhor do que a oferta do Evangelho?
Perceba, se você tem a Cristo, você tem todas as riquezas do mundo. Paulo falou aos Coríntios, se temos a Cristo, todas as coisas são nossas, herdaremos a terra. Se temos a Cristo, temos o fim dos nossos inimigos? Temos também. Vai chegar um dia em que o Senhor vai pegar a própria morte pela garganta e perguntar, cadê o teu aguilhão? Em que o acusador será lançado para sempre no tormento. Em que o meu coração rebelde vai ser por fim domado. Se aproxima o fim dos nossos inimigos. Vida longa é o que você gostaria? Que tal vida eterna, então? Sabedoria é o que você quer? Você tem palavra e espírito. E você tem gente mais sábia e mais velha que já anda com o Senhor há mais tempo para te ajudar. Um dia, o Senhor vai refazer o seu coração de vez. E ele vai ser incapaz de qualquer erro ou dubiedade, vai ser plenamente de Cristo. Tudo graças a Jesus. O que um gênio poderia te oferecer que você não tenha melhor na livre oferta do Evangelho de Jesus, hein? Bem que ele disse que ele era maior do que Salomão. A ele seja a glória. Oremos. Louvado seja, Senhor, por Jesus Cristo, maior do que Salomão, e pela livre oferta que recebemos desse Evangelho. Senhor, reconhecemos que precisamos de sabedoria para cuidar dos pequenos pedaços do reino que o Senhor incumbiu a nós. Alguns de nós cuidam de igrejas inteiras, outros de nós cuidam de lares, outros de nós cuidam só do nosso corpinho mesmo. Mas precisamos de Ti, Senhor. Faz-nos crescer em sabedoria, abençoa nossas crianças, abençoa nossos líderes, abençoa-nos, Senhor. Faz-nos sábios que Te servem bem no reino. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, grato pela atenção.